Bom dia, eu sou Vicente Costa, aluno do segundo ano D, e junto com meu colega Lucas Marques, vamos apresentar uma análise sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Antes de tudo, faremos uma breve explicação sobre quem foi esse grande nome da figura brasileira. Após isso, faremos uma breve análise das características da obra, que tipo de narrador é, linguagem utilizada, espaço e tempo em que o livro se passa, junto com uma apresentação dos personagens que compõem a obra. Após isso, faremos uma análise e relacionaremos com o realismo, tema este que estamos estudando nas aulas de literatura. E após isso, eu e o Lucas daremos nossa opinião sobre a obra. Então, vamos começar. Eu coloquei o óculos aqui porque a história ficou séria, agora em diante. Vamos falar sobre Machado de Assis. Nasceu em junho de 1839, na cidade de Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império Brasileiro. E na mesma cidade faleceu, no ano de 1908, em setembro. Ao longo de sua carreira, fez diversas coisas, entre elas, e a mais memorável talvez seja, fundar e ser presidente da Academia Brasileira de Letras. Ao longo de sua carreira, escreveu diversas obras que ainda hoje são discutidas, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro que será analisado neste vídeo, O Alienista e Capitu. Esse último ainda traz debate, pois Capitu traiu ou não Bentinho? Esse a gente deixa para o próximo vídeo, tá bom, galerinha? Vamos lá. Machado de Assis foi um dos precursores do realismo brasileiro. Ao longo de suas obras, ele critica valores burgueses e traz consigo umas críticas sobre ascensão social e a manutenção das aparências sociais. Ele, apesar de ser negro, foi embranquecido pelas empresas e pelo próprio governo durante o tempo. Agora a questão é, deixo o questionamento para vocês, meus telespectadores. Desculpa, gente. Por que será deste embranquecimento? Vou deixar a bola para vocês pensarem. Então, sem mais delongas, vamos começar. Memórias Póstumas de Brás Cubas conta uma verdadeira autobiografia de um homem já morto, Brás Cubas. Nele, o personagem é onisciente e com um narrador personagem, sabendo de tudo ao longo de toda a história. Então, Vicente, mas o narrador é um pouco diferente, né? Então, ele pode ser sim considerado como um narrador personagem, só que ele sempre fica oscilando ao decorrer da história, ele fica oscilando entre o observador e o protagonista. E uma coisa muito presente nos textos em primeira pessoa é a pessoalidade, a parcialidade do autor, porque ele sempre mostra o ponto de vista dele, da história, e às vezes evita falar a verdade. E como ele já tá morto, um narrador defunto, na verdade, ele tá pouco se... ele tá cagando pra esconder a verdade, coisa do tipo, porque ele tá meio que acima da crítica ou do julgamento. Então, outra coisa muito interessante no livro é que ele constantemente foca em duplos sentidos, em metáforas, e tem uma crítica constante também à leitura superficial dos folhetins que tinha na época, etc. Ele sempre criticava isso e ele tentava induzir no leitor uma leitura um pouco mais aprofundada, mais caracterizada da obra. E muitas vezes também apresenta um diálogo com o leitor direto. A temporalidade na obra pode parecer um pouco confusa, porque como eu já disse, ele é um narrador defunto, às vezes entre o capítulo 1 ao 9, ele conta a história de uma temporalidade um pouco mais psicológica. Então, logo no começo da história, ele começa falando sobre o centeio, ao invés de começar pelo nascimento. Então, é uma ordem que às vezes não segue a ordem cronológica, porque ele conta a história meio de um ponto de vista de uma pessoa que está em outra dimensão, realmente está morto, entendeu? E aí, a partir do capítulo 10, ele volta a falar respeitando uma ordem cronológica, uma ordem mais racional da história, e aí ele conta a vida de menino, adolescente, homem, etc., da sua vida. A obra se passa principalmente na cidade de Rio de Janeiro, que é onde ele nasce, mas ele também passa por outra cidade, até outro país, mas eu não vou entrar mais nesse mérito, porque aí já é spoiler e a gente não quer isso.
Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os personagens da trama. Primeiramente, gostaria de falar que não iremos aprofundar suas características, pois senão se tornaria uma coisa chata até, porque senão não leriam um livro, se já soubessem o que ocorre durante a trama, certo? Então vamos lá. Brás Cubas, como já citamos várias vezes, é o narrador personagem. É através dele que conhecemos os personagens e a história vivida por ele. Ele foca principalmente em seus fracassos. Também há Sabina. Sabina, que é a irmã do personagem. Ela é casada com Cotrim e para o irmão tenta arranjar um casamento, que no final não dá certo e vocês saberão o porquê. Não irei falar, pois é meio chocante, eu quero que vocês tenham a surpresa. Cotrim é o cunhado de Cubas. Ele é um homem que valoriza muito os status sociais, o dinheiro e sua família, além de tratar super mal seus escravos. Também tem João, que é o chefe do grupo de infantaria. Agora falaremos um pouco sobre Marcela, que é o grande primeiro amor de Brás Cubas. Foi com ela que ele teve o seu primeiro beijo, com 15 anos mais ou menos. Ela era uma cortesã, o que seria, atualmente nos termos, uma prostituta. Interesseira que valorizava o dinheiro sobre o amor. Vicente, mas assim, nosso garanhão aqui não teve só um amor, né? Obviamente. Então, segundo amor da vida dele, Eugênia. Ela era filha da Dona Eusébia, que era uma amiga pobre da família. Teve um caso com Brás Cubas, mas ele acabou rompendo porque ele não queria mais. E ela é conhecida como Flor da Moita. Aí vocês me perguntam, Lucas, mas por que Flor da Moita? É que assim, um dia, o protagonista da história, no caso Brás Cubas, encontrou os pais dela fazendo um tchuplac, tchuplay no Ratchofly no meio da moita, você não acredita? Enfim, uma fita, mas é isso aí. A Virgília, como é de se esperar pela história do nosso Garanhão, é mais um amor da vida do Brás Cubas. É o terceiro amor da vida dele, é o grande amor da vida dele, na verdade. É filha de um grande político também, conhecido como Dutra. Mesmo que ela seja casada com o Lobo Neves, que também é outro político, ela mantém relações de amante com o Brás Cubas, e essa relação é bem explicada no livro. A Inhaloló, com seu nome maravilhoso, ela foi uma pretendente a ser esposa do Brás Cubas, que é a mesma pretendente que a irmã dele tentou arranjar, mas, como o Vicente já disse, não deu certo e você só vai descobrir lendo o livro. Agora que a gente já falou um pouquinho dos personagens principais, vamos dar uma olhada nos outros que compõem a trama, os famosos personagens secundários. Temos Lobo Neves, que é um político super importante, chega até a ser presidente da província, é marido de Virgília e sabia das relações sim entre Virgília e Brás, é o que a gente chama de famoso corno manso, né? E nada melhor do que eu para falar sobre isso. Temos Luiz Dutra, que é um primo de Virgília, pouco citado. E agora Dona Plácida. Essa eu acho mais interessante dialogar sobre. Ela é uma ex-costureira de Virgília e acobertava as relações entre Brás e a antiga patroa. No começo ela se sentia mal por ser católica, mas com o tempo foi se acostumando, foi se habituando às traições. E depois temos Prudêncio, que é um antigo escravo de Brás Cubas, que consegue a sua alforria e compra um escravo. E nesse escravo ele reflete tudo que ele fez, todas as violências, os maus tratos. Eu acho interessante a gente pensar isso sobre uma crítica sobre o sistema escravista vigente da época. A dor, o rancor é tão grande, a violência, a mágoa, que eles refletem isso em outra pessoa. E agora que a gente já conheceu os personagens tudo, eu acho que o Lucas seria o Brás Cubas, né? Por ser esse garanhão e esse Dom Juan. Eu me identifico mais como o Lobo Neves, né? Quem sabe minha história. Então, eu tava discutindo com o Vicente um dia desses, e aí eu cheguei num consenso cheguei numa opinião mesmo, no caso, que a gente precisa chegar num consenso, que pra mim é interessante você ler e estudar sobre essa obra, que é, querendo ou não, uma das obras mais importantes para a literatura brasileira, porque foi como um divisor de águas entre o romantismo
e o realismo, né? Que é um gênero que meio que serve como crítica da sociedade, crítica da estrutura política, etc. Então, concordo com você. Eu acho que Memórias Póstumas é sim um grande livro, deve ser estudado, mas eu acho que o romantismo ele traz consigo umas características mais lúdicas, assim, mais fantasiosas. Eu não sei você, mas quando eu quero ler um livro, eu quero um livro que, me faça sonhar, me faça sair, assim, da esfera. O realismo, ele é mais mais situação cotidiana, assim, eu não curto muito. Ah, tá. Não sei se você- Então, gente, ele gosta mais de uma estrutura mais corna, assim, de literatura. Enfim, mas eu entendo o seu lado, realmente é opinião pessoal isso aí. Mas eu entendo que tem muita gente que vê esse vídeo que vai pensar, mas é muito chato de ler, porque como a obra é antiga, Realmente. a escrita é realmente difícil de entender, você vai passar um tempasso pra ler, mas no fim das contas você consegue entender um pouco mais como é a sociedade, Sim. tanto nas obras realistas como nas obras romantistas também. E tipo, nas obras realistas, que é muito marcante também nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, que as personagens têm um papel chave na história. Se tipo, as personagens fossem alteradas, as suas características e tipo, o tipo mesmo de gente que ela ia mudar completamente a história. Então as personagens são tipo, baseadas no contexto da época, no contexto tipo, de localização de elas eram, da sociedade. Sim. Então tipo, saiu de uma estrutura mais lúdica realmente, que sai um pouco da realidade, fantasiosa, e vai mais para uma estrutura mais... Ele fala do cotidiano, ele fala de coisas normais que acontecem, e ao invés de tratar das exceções que nem o romantismo, o realismo vai tratar da regra mesmo. E é bem marcante isso no livro que a gente está analisando. Né? Não, sem sombra de dúvida. Eu acho que é importante esse livro porque mesmo há quase 200 anos a gente ainda discute esse livro, a importância de como isso está refletindo na sociedade, se as coisas mudaram ou se não mudaram. Então. E aí, falando sobre o livro mesmo, tá? Não o autor Brás Cubas que faz a sua biografia, mas o autor, o Machado de Assis. Ele tem uma estética interessantíssima no livro que quando você faz uma leitura meio que superficial, que o Brás Cubas critica. Sim. Fica a dica aí. Quando você faz uma leitura mais superficial sobre a obra, você vai pensar, ele tá ok com a escravidão, ele tipo... Você não entende da primeira Ele entende a linha. crítica, exatamente. Porque ele dá uma crítica mais ironizada, um duplo sentido, ao invés de jogar na cara a crítica. Então ele realmente gosta de uma leitura mais aprofundada. Sim, essa parte eu gostei, da ironia tudo. Eu vou até pegar um trecho logo no começo. No início, ele fala aqui, ó, pra você ver a ironia que o Brás Cubas dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Pô, o cara é irônico, é uma outra Porque pegada. você pensa, ele vai fazer uma dedicatória, tá? Ele vai dedicar pro amor da vida dele, Pra mãe, pra mãe, pro alguma tio, coisa mas assim. não, ele dedica ao verme que comeu ele primeiro no caixão, não faz nem sentido. Sim. Mas enfim, é isso. Então a obra é interessante, sim. Vale a pena ser lida. Vale a pena ser lida, mas obviamente o seu gosto influencia bastante no que você vai achar da obra. É isso. Certinho. Valeu. Valeu. É isso, gente. Até uma próxima. Ficou bom, ficou bem bom. Gostei. Você gostou? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for